Olá pessoal, nessa aula nós iremos falar um pouquinho sobre o uso do VDGOI para o ensino de física. Tá? Então nós iremos apresentar a vocês nessa aula uma nova ferramenta didática e vocês vão ver que ela é bastante sucinta e útil para o ensino de física. Nós iremos mostrar também as diversas possibilidades de uso para o ensino de física. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para substituir experimentos, na resolução de exercícios, como veremos mais adiante, tá? Então, de início, vamos falar um pouquinho sobre o que seria o VDGOI. Então, o VDGOI é uma ferramenta que foi criada por Goi em 1977. O principal objetivo dessa ferramenta era criar uma estrutura simples, flexível, que pudesse auxiliar os professores e os alunos a dominar a estrutura do conhecimento, ou seja, eles não queriam apenas que o aluno soubesse fazer o exercício de física, por exemplo, mas que ele soubesse também a teoria envolvida naquele exercício. Tá? Então, o intuito da ferramenta era, de início, aperfeiçoar o ensino experimental. O uso dela foi proposto para o ensino experimental. Porém, ela hoje em dia é utilizada para diversos usos além do ensino experimental. Nas atividades, o que acontecia geralmente? Os alunos observavam os fatos, mas não sabiam dizer que teoria estava envolvida nesse conceito. Até hoje, alunos de graduação, até pessoas formadas têm essa dificuldade em descobrir qual é o conceito envolvido, qual a teoria envolvida naquele experimento ou naquele exercício. Então, o principal objetivo era justamente envolver a teoria. Tá? O VDGOI, na verdade, ele relaciona a teoria com o fato ocorrido, mas ele não é ideal para ser utilizado em processos avaliativos, por exemplo. Ele é algo que pode ser utilizado como uma atividade, mas não uma atividade avaliativa, ou é ideal para ser utilizado como demonstração, tá bom? Ele favorece a reflexão e a aprendizagem, pois como veremos adiante, ele é dividido em partes, a parte metodológica, a parte teórica e o questionamento básico, tá bom? Ele pode ser utilizado também em diversas áreas do conhecimento, além da física, para interpretação de diversos exemplos, mapas conceituais e assim por diante, tá bom? Ele facilita a visualização entre a ligação da teoria, da prática e da metodologia. O que geralmente se tem ao resolver exercícios de física é essa deficiência em ligar a teoria, a prática e os conceitos envolvidos. Tá? Então, geralmente o aluno sabe resolver a questão, mas não sabe que teoria está envolvida ali por trás. Então, nós visamos, com o uso dessa ferramenta específica, sanar exatamente essa deficiência. Então, como é que nós podemos aplicá-lo no ensino de física? Como nós podemos utilizá-lo em sala de aula? Então, na verdade, podemos utilizar, por exemplo, o professor pode fazer o VDGOI no quadro, ensinar os alunos como fazer esse VDGOI. Então, nas aulas teóricas, por exemplo, ele pode resolver um exercício, resolver um determinado cálculo, utilizando o VDGOI, que dessa forma ficará claro para o aluno qual a teoria envolvida. Ele não só saberá fazer as contas. Geralmente, o que acontece nas provas? Você pede ao aluno, dado F, calcule X. Ele sabe fazer, mas se você perguntar, o F é uma função de um besourinho e X é a distância percorrida por esse besourinho, calcule o tempo necessário que esse besouro leva para chegar a um determinado ponto. Ele não saberá resolver. Por quê? Porque os alunos têm deficiência em contextualizar. Se você perguntar a ele qual a teoria que está envolvida ali, ele também não saberá. Mas se você perguntar qual a fórmula utilizada para resolver, ele vai saber. Porque, em geral, eles decoram, mas eles não aprendem, não sabem qual a teoria que está sendo utilizada. Então, nós tentaremos, com o uso dessa ferramenta, mudar esse quadro. Tá? Então, além disso, o professor pode pedir aos alunos que eles façam o VDGOI para determinados exercícios, para treinar essa questão do conceito. O ideal é utilizar o VDGOI substituindo
o relatório experimental. Então, ao invés de o aluno fazer aquele relatório experimental cansativo, né, ele irá fazer apenas uma folhinha com o Vedigoi. Então, substitui todo aquele processo cansativo e trabalhoso, com capa, contracapa, metodologia, introdução. Então, a gente vai substituir toda aquela parte pelo Vedigoi, que é um simples e consta em apenas uma única folha. Então, todo o relato experimental deveria ser feito no Vedigoi, tá? Então, antes de solicitar que seus alunos façam o Vedigoi, ensine-os a fazer o Vedigoi. Então, agora, nós iremos ver um pouquinho algumas versões do Vedigoi. Não existe só uma, existem diversas. Qual utilizar? Esse é o questionamento que surge imediatamente, né? O que nós iremos utilizar é o mais simples. Cada versão é adequada para um determinado uso, tá? Então, a que nós iremos utilizar é a seguinte versão. O Vedigoi é um V, um formato de V, onde ele estará dividido em 3 partes. Na parte esquerda, nós teremos a parte do pensar, a parte da teoria. Entre o V, no meio, nós teremos a questão básica envolvida, o problema ou o questionamento da sua simulação. Na parte direita do V, nós teremos a parte do fazer, que é a parte metodológica, tá? Onde nós iremos explicar a metodologia e os procedimentos a serem abordados e também iremos tratar um pouquinho dos resultados e da análise nessa parte direita. Como vocês podem ver aí, tem um outro modelo bem complexo de Vedigoi, onde do lado esquerdo nós temos as filosofias, as teorias, os princípios e os conceitos, que é a parte do pensar. Do lado direito nós teremos as afirmativas de valor, de conhecimento e assim por diante. E no meio nós teremos a questão básica, onde nesse caso há uma interpretação contínua entre os lados, do lado esquerdo e do lado direito, tá? Esse modelo específico, ele é mais utilizado, por exemplo, ao interpretar questões filosóficas ou a interpretar questionamentos mais subjetivos. Nós não iremos utilizá-lo. Iremos adotar o primeiro, que é mais simples. Então, gente, vamos falar agora do Vedigoi para os diversos usos na área de física. Agora, temos que ter em mente que o foco na nossa disciplina é utilizar o Vedigoi para o relato experimental. Então, aqui eu vou mostrar para vocês diversas maneiras de utilizá-lo, como utilizá-lo na música, na tirinha, para interpretar, por exemplo, um vídeo, um filme. Porém, nós vamos focar no uso do relato experimental de simulações. Então, por isso que eu coloquei lá na plataforma uma listinha com diversos sites de simulações para que vocês possam consultar, tá? Então, aí nos slides de vocês temos um exemplo nítido de uma simulação sobre o lançamento de projéteis. Aí vocês podem ver que nós podemos mudar diversas variáveis, como por exemplo, o ângulo, a velocidade inicial, né, a massa do objeto. Podemos mudar inclusive qual objeto que eu vou lançar. Você pode escolher uma bola, um carro e assim por diante. Podemos mudar também o diâmetro do objeto. Então, quando você clicar em lançar, o objeto será lançado por um canhão e o programinha, a simulação, irá fornecer a você o alcance, a altura e o tempo. Aí nos vem o seguinte questionamento: como trabalhar essas determinadas simulações com os alunos? Então, a resposta é a seguinte: vocês irão trabalhar como se fosse um experimento real, tá? Usem a simulação como se fosse um experimento real. Então, o que é que nós podemos abordar aqui? Se vocês olharem aí no Vedigoi, né, de início no cabeçalho eu boto o link da simulação para que vocês possam acessá-la, né? E do lado vamos ter primeiro a teoria, os princípios e os conceitos. Então, de início vamos analisar essa simulação para ver quais os conceitos físicos envolvidos. Isso aí é de extrema importância, porque em geral não se faz isso na análise experimental. Então, a teoria envolvida aí é a cinemática, onde nós iremos utilizar conceitos envolvidos no movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque na direção X nós temos o movimento retilíneo uniforme e na direção Y, que é a vertical, nós teremos o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, por isso nós envolvemos os dois
as duas teorias aí. Então, quais são os princípios? Repetindo, no lançamento de projéteis, o movimento na direção X é retilíneo e uniforme e na direção Y é uniformemente variado. Então, o alcance e a altura do objeto, eles independem da massa. Então, como nós poderemos fazer isso para o aluno constatar esse princípio? Basta pedir para ele modificar a massa lá e ver como o alcance e o tempo de voo, eles são alterados com a modificação da massa, tá? Eles irão perceber que não altera em nada, ou seja, o alcance e o tempo independem da massa. Os conceitos envolvidos são os conceitos de velocidade, de deslocamento, de tempo, aceleração, vetores e peso. Tá? Percebo que nós temos deslocamento, tempo, aceleração. Então, todos esses conceitos estão já presentes nos assuntos de movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. Então, qual a pergunta a ser respondida utilizando esse experimento? Isso é a pergunta, vocês vão colocar lá no meio do V. Tá? A pergunta é a seguinte: a massa influencia no lançamento de projéteis? Né? Essa é uma das perguntas. Como eu posso variar o tempo de voo ou o alcance? Quais as variáveis que eu modifico para alterar o tempo de voo e o alcance? Então, essa é a nossa segunda pergunta. Então, vamos agora para o lado direito do V de Going. A metodologia e os procedimentos. Então, nessa parte, vocês irão fazer como se fosse um roteiro experimental para o aluno. Peça ao aluno que varie os ângulos, o ângulo entre o lançamento, a velocidade inicial e a horizontal, e peça que ele anote o tempo e o alcance. Então, o aluno vai poder perceber ali, quanto maior o ângulo, o que é que acontecerá, por exemplo, com o alcance. Ou seja, eles irão ver que quanto maior o ângulo, menor o alcance e maior o tempo, porque ele vai atingir uma altura maior, o projétil vai atingir uma altura maior quanto maior for esse ângulo inicial do lançamento, tá? Varie também as massas do objeto e observe como muda o tempo e o alcance. Então, o aluno irá modificar a massa do objeto e ele irá perceber que o tempo e o alcance não irão mudar, tá bom? Varie também a velocidade inicial e veja como varia o alcance e o tempo. Então, quanto maior a velocidade inicial, o aluno vai perceber que maior será o alcance, tá bom? Então, é isso que a gente quer que ele verifique, exatamente essas modificações. Ou seja, a gente quer que ele entenda, se por exemplo ele for um homem-bomba do circo, como ele faria para atingir um alcance maior, ou seja, era só aumentar a velocidade inicial dele, tá? Estou dando um exemplo aqui assim bem fictício, tá bom? Fixe um ângulo e a velocidade inicial. Então ele vai fixar um ângulo, vai fixar a velocidade inicial e lá o programinha vai dar o tempo de voo e o alcance. Peça para que o aluno calcule esse tempo e alcance para verificar se realmente bate com o valor obtido pelo experimento, tá? Então, também é importante que o aluno saiba fazer esse cálculo. Peça ao aluno que ele faça uma tabelinha com a posição X, com a posição Y e com o tempo. Ou seja, com essa tabelinha de posição e tempo, ele pode fazer um gráfico posição X versus tempo e posição Y versus tempo. Para que fazer o gráfico das posições versus tempo? É importante fazer esse gráfico para que ele possa visualizar que na direção X nós temos a posição, ela varia com o tempo como uma função de primeiro grau. E na direção Y, a posição varia com o tempo como uma função do segundo grau. Tá? Então é importante que o aluno visualize isso. Então vamos agora falar dos resultados. O resultado seria: o alcance e o tempo não dependem da massa, mas aumentam com a velocidade de lançamento. Isso é um resultado esperado para o aluno. Com o aumento do ângulo, o alcance diminui e o tempo aumenta, bem como a altura máxima. Ou seja, fazendo os cálculos lá, nós iremos ver que o resultado do experimento vai bater com o resultado esperado através dos cálculos. E também iremos observar que o gráfico X versus T é uma função do primeiro grau e o gráfico Y versus T é uma função do segundo grau. E aí você já está fazendo um link da física com a matemática, porque provavelmente
nessa parte do assunto, os alunos estarão vendo essas funções lá na disciplina de matemática, tá?